Pegue a sua Bíblia, meus irmãos, abre em Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 18. Grande Deus. Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 18. Estamos na campanha A Minha Fé Perfeita em Deus. Para a fé ser perfeita, ela deve ser uma fé em Deus somente, nada mais, nada além. Deve ser fé total, completa, inteira, somente em Jesus, não em homens, não em coisas, não em objetos, não em métodos, não em religiões. Fé somente em Jesus. É um dos pilares da reforma protestante. Dia 31 de outubro, ontem foi comemorado 500 e... não me lembro mais, 500 e alguma coisa, anos de aniversário da reforma protestante. E o personagem mais conhecido, Martinho Lutero. E um dos pilares da reforma era somente a fé. Naquela época onde era cobrado e pagado as indulgências, então veio um homem de Deus pregando somente a fé. Ele leu aquele versículo maravilhoso que diz que o justo viverá pela fé, não de fazer penitências e nem de pagar indulgências, mas o justo viveria, cultivaria o seu relacionamento com Deus por meio, através da fé somente. Romanos capítulo 10, versículo 14 em diante diz: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aleluia, grande Deus. Senhor meu Deus, aqui está a leitura e exposição da Tua bendita palavra. Ela é maravilhosa, Senhor, encantadora, é alimento para as nossas almas, Senhor. Somente, meu Pai, desde o momento da leitura, o nosso coração já regozija, Senhor. Sentimos uma alegria, meu Pai. Deus, podemos por estar conhecendo a verdade, descobrindo a verdade nas Escrituras Sagradas, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para a Tua glória e para o benefício do nosso próximo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode ficar à vontade para bater palmas e dar glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que a fé, ela vem do ouvir, e do ouvir a pregação da palavra de Deus, ou a leitura da palavra de Deus. Ou seja, para alguém ter a fé verdadeira, a fé perfeita, ou ele vai ler a Bíblia, ou ele vai ouvir a Bíblia, o Evangelho, a pregação, o ensinamento, a interpretação, a aplicação, a exposição das Escrituras Sagradas. Não tem como a pessoa ter uma fé verdadeira através de técnicas, de métodos, de rituais, de procedimentos, de coisas, de objetos, de pessoas, de religiões, de placas. Não!
A fé, ela é produzida pela palavra de Deus. O sentido que Deus usa é a audição. É pelos ouvidos. É claro que quando se fala ouvir a palavra de Deus, há uma conexão do ouvido físico com o ouvido espiritual. Nós ouvimos através da nossa orelha. Agora, nós ouvimos espiritualmente falando com os ouvidos da fé. Muitas pessoas ouvem a palavra, entra aqui e sai aqui. Muitas pessoas escutam. Mas nós temos que ouvir a palavra de Deus com os ouvidos espirituais. A fé vem pelo ouvir, dar ouvidos, receber de bom grado a palavra de Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Vai ler a Bíblia. Vai para o culto, ouvir a mensagem. Vai para a igreja, ouvir a pregação. Ou ouça alguém de Deus que está te abordando, te evangelizando. E a mensagem do Espírito Santo de Deus, e o homem, a mulher de Deus que estará expondo a Escritura, ao ouvir a própria palavra, vai produzir, vai fazer nascer, vai fazer brotar em você a fé. Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele coloca a fé em nós. Ele nos dá a fé. Ele nos dá esse dispositivo, este meio de contato com Deus. O nosso relacionamento com Deus é através da fé. O homem, Adão e Eva, quando pecaram, eles perderam aquele relacionamento que eles tinham com Deus. Andavam com Deus, ouvia Deus, conversavam com Deus de uma maneira diferente da nossa hoje. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, estabeleceu depois da queda que se eles quisessem se retratar, buscar Deus, ter com Deus, reconciliar com Deus, e eles teriam que ter fé. E a Bíblia fala que a fé não vem de nós, é um dom de Deus. De maneira então que nós não podemos nem se exibir pela fé que nós temos, porque a fé que temos não veio de nós, veio lá do céu, de Deus para o nosso interior, e se expressa de várias formas. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Romanos, ele vai fazer diversas perguntas. É uma didática do apóstolo Paulo para nos ensinar a necessidade de se fazer a obra de Deus. Nós não salvamos, nós não perdoamos. Não é nós que perdoamos, não é nós que salvamos, não é nós que libertamos, não é nós que curamos, como meu pai disse aqui na abertura do culto. O que nós fazemos é levar a mensagem que gera fé. A palavra é de Deus, o poder é de Deus, e o veículo Deus tem nos usado como instrumento, como veículo, como vaso, como instrumento em suas mãos. Louvado seja Deus. Como as pessoas vão invocar a Deus se eles não acreditam em Deus? Uma coisa depende da outra, uma coisa está ligada à outra, uma coisa leva a outra. Aí é uma conexão, Como eles vão invocar se eles não acreditam? Mas como eles vão acreditar se eles não ouviram falar deste Deus? Alguém precisa falar sobre este Deus para a pessoa descobrir e conhecer, saber quem é esse Deus e poder decidir com o seu livre arbítrio. É claro que o Espírito Santo vai estar influenciando, vai estar convencendo, no mundo invisível, espiritual. Mas a pessoa precisa aprender sobre esse Deus, para que ele seja capacitado e aperfeiçoado a acreditar.
E assim, ao crer, ao acreditar, poder invocar a Deus.